Olá pessoal, estamos aqui novamente para trocarmos conhecimentos. Como eu sempre costumo dizer, conhecimento não pesa. E cada vez que você aprende mais, a gente está tentando fazer o que nós fazemos sempre melhor. Isto é que faz a diferença entre os bons e os mais ou menos, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto que, por acaso, eu vi em discussão essa semana, eu achei que seria interessante trazer para vocês. Ouvido absoluto e ouvido relativo. O que é preciso para eu tocar bem? Né? Eu quero tocar, eu não quero ficar preso à escrita, eu quero poder tocar assim de improviso. E eu preciso ter ouvido absoluto para isso? Eu preciso ter um ouvido relativo? Como é que funciona? Então eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esses dois. Primeiro vamos falar sobre o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é algo mais científico do que musical necessariamente. Nem sempre quem tem ouvido absoluto é um músico. Às vezes é uma pessoa que nem é do instrumento musical, nem toca, mas é uma capacidade do cérebro, isso não tem a ver com o ouvido em si, mas com o cérebro, de perceber as notas e uma vez que a pessoa saiba o nome delas, ouvi-las e repetir seu nome. Então, uma vez que você sabe que o som daquela nota é dó, se você escuta novamente, a pessoa que tem ouvido absoluto, em qualquer momento diz, é um dó. E diz até mais, né? É um dó 3, é um dó 4, é um dó 2. E aí eu digo pra vocês sim. E se tocar bem? Não tem nada a ver com isso, né? Então quem tem ouvido absoluto é algo assim, tipo 1 em 10 mil, né? Uma pessoa em 10 mil, menos de 1% da população mundial possui esse talento, né? É um talento muito interessante, né? Quem tem ouvido absoluto e é músico, usa isso em seu favor. Ele é capaz de ouvir uma canção e escrevê-la afinado, né? Já na afinação do diapasão, ali escrevê-la sem necessariamente tocar aquilo, né? É um dom, um talento. Então quem tem ouvido absoluto, ouve um passarinho cantando e diz, olha, tá em mi bemol. Olha, aquele canário desafinou hoje. Ele canta tão afinadinho, hoje ele desafinou. Quem tem ouvido absoluto diz, olha, a buzina do carro tá em si bemol. Aquele outro tá em lá. Isso necessariamente para a música não é tão prático. Agora, o outro lado, o ouvido relativo, que é, na verdade, nós costumamos perseguir, é o fato de você saber a relação dos intervalos, mesmo que você precise de uma nota base. Então quem tem ouvido relativo afiado, uma vez que eu digo para ele, olha, isso aqui é um dó, a partir dali ele consegue perceber e dizer quais são as notas que estão acima ou abaixo deste dó, porque ele guarda as relações de intervalos entre cada uma das notas. Então, assim eu tenho dó, uma segunda maior, olha, uma distância de segunda maior. As músicas, elas mudam de tom, não é? Se as músicas todas fossem no único tom, todas as músicas fossem no tom de dó, por exemplo, ter ouvido absoluto seria realmente muito interessante. Mas as músicas mudam de tom. Elas tocam em dó, elas tocam em ré, tocam a mesma música, por exemplo, você pode tocar em vários tons diferentes. O ouvido relativo não está preocupado com o nome da nota, mas sim com a relação intervalar que as notas possuem. Isso vai fazer com que você consiga tocar qualquer coisa de ouvido. Existem pessoas que têm, já disse e repito, existem pessoas que tocam, que têm ouvido absoluto e não tocam nada. Ou têm ouvido absoluto e são músicos medianos. E há uma infinidade de grandes músicos, maravilhosos músicos que têm ouvido relativo e não têm ouvido absoluto e tocam, são exímios músicos, né? Todos dois, tanto o absoluto quanto o relativo, é possível que você os desenvolva, né? Se você desenvolver o ouvido relativo, sua questão de tocar de ouvido estará resolvida. Se você quiser algo a mais, um plus, né? Eu quero tocar, eu quero reconhecer os sons da natureza, você vai ter que treinar muito, né? Durante muito tempo, tocar a nota e repetir o nome dela. Então aqui, dó,
E vai dó. Uma coisa interessante é você usar a sua própria voz como um padrão, que você vai reconhecer na sua voz aquelas notas. Então você ouve uma voz, você repete aquele som com a sua voz, e aí a sua voz passa a ser um norteador, o que na verdade acaba virando um ouvido relativo, porque você está usando a voz também como a mecânica do seu aparelho fonador para chegar naquela nota e você entender que aquela nota é a nota X. O ouvido relativo não tem esse tipo de preocupação. Como eu disse, ele vai se pautar pelas distâncias entre as notas. E é o que, de fato, vale a pena. Se você quer ter ouvido absoluto, bom trabalho. Há neurologistas que afirmam que todos possuem, basta praticá-lo. Eu não sou cientista, não posso fazer essa afirmação. O que digo a vocês, como músico, é que você deve treinar o seu ouvido relativo. E quem tem ouvido absoluto, parabéns, né? E quem quiser tê-lo, boa sorte na hora de estudar. Mas vamos falar aqui agora sobre o que fazer para que com o meu ouvido relativo eu consiga produzir uma música que saia de ouvido, né? Porque mesmo na questão do ouvido relativo, de você ouvir alguém cantando e escreva a partitura, o bom músico que tem ouvido relativo também faz isso. Ele só não sabe exatamente o tom que está naquele momento, né? Ele vai ter uma ideia, tá em dó, às vezes está em dó sustenido, tá em dó, às vezes está em si, mas ele chega perto, né? Pega o instrumento hoje em dia, né? Você não tem instrumento na mão, mas tem um smartphone com um tecladinho ali, smartphone, deu uma notinha e acabou, se esse for o problema. E também, uma vez que você acerte os intervalos, se você errou o tom, depois você acerta. Isso definitivamente não é a questão. Mas o problema de muitas pessoas, inclusive as que têm ouvido absoluto, é que elas não conseguem tocar, né? E isso envolve outro tipo de treinamento. Indo direto ao assunto, o que você deve fazer para tocar de ouvido? Você precisa primeiro reconhecer os intervalos, né? Ter na sua mente os intervalos. Intervalo de segunda maior. Olha, este intervalo é igual a este. Embora eles estejam em alturas diferentes, mas eles têm a mesma distância entre si. Intervalo de segunda maior. De segunda maior entre Dó e Ré. Intervalo de segunda maior entre Ré e Mi. Este aqui, intervalo de segunda maior também. Ou seja, primeiro guarde distância. Como fazer isso? Praticando, praticando, praticando. Tocando e ouvindo, tocando e ouvindo. E de preferência cantando. Lá, lá, Sol, Lá, Lá, Si. Né? Também nas teclinhas pretas aqui, no seu instrumento aí, nas notas chamadas de notas acidentadas. Fá, Sol, Sol, Lá. Lá sustenido, né? E assim por diante. Passa um tempo praticando e começa agora a confrontar com outros intervalos. Intervalo de segunda menor. Que é o Mi, Fá. Mi, Fá. Naturais. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. E assim por diante. Fez assim um tempo de segundas menores, passa para as terças maiores. Tará, lará, Sol, Si, Sol, Si. Não precisa ser cantor não, né? A gente canta porque o cantar faz parte de quem quer tocar de ouvido. Não sabe se você está treinando para ser um cantor, mas músico que toca de ouvido precisa cantar o que toca. Outra dica muito importante: cante sempre o que toca, tá? Ou tente tocar, ou sempre tente cantar aquilo que toca. Evidentemente tem gente que não vai conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos vai mentalizando, faz a nota, tira e canta com a boca. Isso é fundamental para você começar a ter na sua mente esta relação de intervalar que eu falei. Fiz aqui a terça maior. Vamos agora brincar com terças maiores e segundas maiores.